Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão de promoção e prevenção à saúde, focando especificamente na questão do check-up. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, aqueles recadinhos básicos antes de iniciar o vídeo, então, se possível, se inscrever no canal e deixar o like. Então hoje a gente vai fazer um vídeo mais voltado para essa questão de prevenção e promoção à saúde, né, que são fatos muito importantes, que a gente já vem conversando ao longo de todos os outros vídeos. A gente vai focar então nessa questão de aquele conjunto de exames que a gente tem para fazer esse diagnóstico do nosso corpo, né, então a gente vai falar sobre essa questão do check-up, né, aquele check-up completo. Então, que ele é um ponto de avaliação abrangente da saúde, né, então ele envolve uma série de exames, testes e avaliações feitas por médicos. Então, ele é projetado para detectar essa questão de problemas de saúde ou monitoramento de condições de saúde crônica para quem já tem algum tipo de problema de saúde, né? Então, ele pode ser realizado tanto por um médico da família, né, que é esse que a gente já tem atendimento nas unidades básicas de saúde da família, que eles são voltados para esse atendimento mais voltado para essa questão familiar mesmo. A gente pode ter também esses exames realizados por clínicos gerais, tá? Ou médicos especialistas, por exemplo, a pessoa foi no especialista de determinada área e já aproveitou e vai realizar uma avaliação geral do corpo dessa pessoa para ver em que condições ela se encontra, ou que problemas ela pode ter adquirido ou pode estar desenvolvendo. E aí, claro, também vai depender muito da condição do que o paciente sente, né? Então, o médico que for atender ele vai fazer essa parte mais voltada para essa questão inicial que ele sente, e aí, claro, consequentemente pode abranger outras partes do corpo que vão passar por essa avaliação, mas especificamente vai depender de cada caso. Mas então por que a gente considera tão importante fazer essa questão do check-up, né? O pessoal que faz ali de uma vez por ano, ou dependendo das vezes até de 6 em 6 meses, ou se tem uma condição um pouco mais grave, faz de 3 em 3 meses, depende de cada ponto, tá? Então, ele é extremamente importante porque ele faz uma detecção precoce de doenças, tá? Toda vez que a gente faz algum tipo de exame, às vezes as pessoas têm aquela falsa sensação, né? Ah, não vou fazer exames ou não vou mexer no que está quieto. Não se mexe no que está quieto, quem procura acha. A gente sempre tem esses ditados, né, populares, que a gente pode dizer assim, envolvendo questão da área da saúde, né? Mas é extremamente importante fazer esses exames regulares de tempos em tempos, tá? Porque, querendo ou não, isso vai acabar, e muitas vezes, claro, fazer os exames vai ocasionar e descobrir algum problema, às vezes pode acontecer. Só que é mais fácil a pessoa ter esse diagnóstico mais cedo, né, um diagnóstico precoce, e a partir dali começar o tratamento, do que deixar essa questão de saúde se agravar e talvez chegar o momento que ela não tenha mais o que fazer. É muito mais válido a gente ter esse diagnóstico anterior, tratar, né, com o apoio da nossa família, com o apoio de amigos, pessoal, colegas de trabalho e tudo, e conseguir ter uma vida mais plena, né, uma vida melhor e mais longeva, do que deixar tudo acumular e, quem sabe, infelizmente, depois a pessoa não ter mais tempo para conviver com quem ela tanto gosta. E aí esses check-ups são importantes porque muitas vezes eles ajudam a diagnosticar problemas como diabetes, às vezes questão de doenças cardíacas, problemas respiratórios ou digestivos, né? Muitas vezes acaba que se descobre o câncer também, tem todos esses fatores que são importantes de a gente estar sempre atento. O nosso corpo dá sinais, então a gente tem que saber interpretar esses sinais, e quando a gente não consegue interpretar eles da forma que a gente acha mais adequada, a gente procura o médico para que ele, através do conhecimento dele, da especialidade dele e dos exames, possa realizar as descobertas que vão nos ajudar a manter a nossa vida ativa. Outro fator importante, então, desses check-ups que a gente tem, que a gente precisa realizar de tempos em tempos, é que ele vai fazer o monitoramento, então, das condições de pessoas crônicas. Aí aqui a gente já tem aquelas pessoas que já tiveram diagnóstico de algum tipo de doença, as mais comuns como diabetes, colesterol, hipertensão, né, ou questões cardíacas também. E aí aqui essas pessoas vão fazer um acompanhamento mais regular, né, um monitoramento muito mais próximo dessas condições de saúde. A gente tem exemplos aqui de pacientes que fizeram o exame de sangue, né? E aí tiveram diagnósticos ou de colesterol, ou questão de triglicerídeos, ou pré-diabéticos, ou já diabéticos, né? Então eles fizeram um acompanhamento muito mais próximo do que aquele tradicional ano em ano, ou de mais e mais tempo.
E aí a gente tem que muitas vezes o paciente, quando ele recebe um diagnóstico ou começa o tratamento, normalmente ele repete os exames de 3, 6 meses para ver como é que está o desenvolvimento do corpo desta pessoa e da própria questão de saúde que ela tem. Esses check-ups, eles também são muito importantes para uma questão de promoção de saúde, né? Então, que é uma questão de oportunizar essa pessoa, depois de ter um diagnóstico, a rever e discutir os seus hábitos de vida, né? Então, muitas vezes as pessoas, quando recebem, vamos seguir o exemplo da parte superior ali, onde a pessoa teve um diagnóstico de colesterol muito elevado, triglicerídeo muito elevado, ou uma questão de açúcar já no sangue, isso é uma questão extremamente importante, porque ela vai poder rever hábitos que não eram tão saudáveis na vida dela, e a partir dali, então, melhorar sua condição de vida e, consequentemente, ter uma vida mais longeva. Há alguns anos atrás, né, a gente não tinha uma evolução tão grande da tecnologia e propriamente da saúde, então algumas determinadas condições de saúde eram tão graves que as pessoas perdiam suas esperanças, né? Mas na verdade agora com o avanço da medicina, a gente tem tido muito mais questões de melhoras e longevidade dessas pessoas que são crônicas, né? Como hipertensos, diabéticos, se eles começarem a mudarem seus hábitos de saúde, né? Então aí eles conseguem ter uma questão de longevidade maior. E isso a gente pode perceber, principalmente assim, a gente tem, agora, de um tempo para cá, a gente tem visto mais questões de AVC, infartos, né? E muitas vezes, mais predominantemente em homens, né? Mas mulheres também têm esse tipo de ocorrências de saúde, mas é mais voltado para uma questão de bebida, cigarro ou drogas, né? E aí quando a pessoa tem esse quadro de saúde agravado e ela toma algumas determinadas medidas, como, por exemplo, para de fumar, não ingere tanta bebida alcoólica, eles têm umas melhoras significativas. Mas muitas vezes as pessoas, infelizmente, preferem seguir com o hábito, que provavelmente mais à frente vai lhe causar mais danos. Esses check-ups, então, também, como a gente pode perceber, eles criam uma tabelinha de análise de cada indivíduo, porque quando a gente vai fazer esses exames de saúde, eu fiz um exame de sangue onde meus triglicerídeos estavam normais, o meu colesterol estava razoavelmente bom, um deles estava um pouco mais baixo do que o necessário, né? A questão de glicose deu naquela linha normal que tinha que ser, e a partir dali, então, eu vou fazendo exames de tempos em tempos. Então, a gente vai ter o crescimento de uma linha, vamos poder imaginar uma linha, onde a gente tem aquela questão mais estabilizada da nossa saúde. E aí tem os anos, né? A gente tem até o pessoal que faz bastante em escola, que é aqueles quadrinhos, bota o ano, e aí vai fazendo uma linhazinha. A gente pode ter essa mesma questão para a questão de saúde, porque a gente pode ter uma linha que vem se mantendo muito fixa, em determinado ano, parei de fazer exames por alguns anos, esta linha subiu, porque eu me descuidei em algumas questões alimentares, sedentarismo, e aí isso pode ter evoluído alguma questão do meu corpo. Então, esses exames de check-ups, eles são importantes por causa disso. Vai estabelecer essa linha, então, de como a pessoa tem que manter a sua questão de saúde. Claro que, com o passar do tempo, algumas questões vão aumentar, sim, com certeza, mas se ela se mantiver naquele parâmetro normal ali, sempre estar abaixo ou dentro do que é exigido, a gente sempre vai ter uma questão de condição de saúde muito melhor. Bom, mas e quando a gente vai fazer esses tal de check-ups, né, que as pessoas tanto falam, eu quero fazer aqueles meus exames de rotina, meus exames anuais que eu sempre faço, o que a gente pode esperar desses tipos de exame? Bom, a gente vai então fazer uma avaliação ou ampla do corpo, né, utilizando todo o nosso corpo para fazer essa avaliação, ou vão ser avaliações mais específicas. Como a gente deu o exemplo de pessoas que são diabéticas ou hipertensas, fazem apenas exames de sangue para ver como é que está a sua questão de potássio, sódio, açúcar no sangue, glicemia em jejum, todos esses exames que a gente tem. Mas a gente pode ter também questões de avaliações mais amplas, por exemplo, a pessoa passou a sentir uma determinada dor em uma região. Bom, fez exame de sangue, não apresentou nada. Aí passou para outro tipo de exame. Passa por uma questão de exame físico, então onde o médico presencialmente ele vai fazer toda aquela questão de aferição de pressão, verificação de outros sinais, questão de pulmão, coração. Então isso também faz parte do que a gente pode dizer de um check-up. Aí a gente teria então aquela questão que a gente comentou dos exames laboratoriais, também tem aquela própria questão de exame de urina, né, para saber se a pessoa está com infecção urinária, é feito por exames laboratoriais. A pessoa também pode fazer exames de imagem, né, onde são questões de ressonância, ultrassonografia, essas clínicas que a gente tem de diagnóstico de imagem, né, questão de raio-x,
Todos esses fatores que a gente tem para fazer uma avaliação também do corpo. A gente também tem aqueles testes que a gente chama de rastreamento, que aí são questões mais voltadas ao quê? Aquelas questões de mamografia, né, colonoscopia, questão de densitometria óssea, para ver como é que está a questão de cálcio no corpo, questões de articulações, para ver como é que está, né? Os próprios CPs que a gente tem, que são os pré-câncer ou Papa Nicolau. A questão agora que a gente teve há um tempo atrás, a inclusão do PSA, que é o exame de próstata feito através do sangue, né, que o homem faz também ali, além da questão do toque, que a gente já tem, agora tem também essa questão do exame de sangue para fazer prevenções, entre uma série de outras características que esses exames têm. E aí, por que esses exames, tanto físico como de laboratório, de imagem, entre outros, eles são tão importantes? Fazer esse check-up, então, vamos dizer assim, completo, regularmente, é uma parte fundamental, então, do nosso cuidar da nossa saúde e bem-estar, que a partir dele a gente pode detectar problemas precoces de saúde e a partir daí, então, tratar eles ou descobrir questões crônicas, que aí são questões que normalmente as pessoas convivem com ou por toda a sua vida ou por um determinado período, que são questões de diabetes, hipertensão e outros problemas, tá? Mas esses check-ups, eles são importantes por causa disso, pessoal. Não é que a gente vai querer procurar alguma coisa no nosso corpo, mas sim que a gente vai, realmente, vamos procurar alguma coisa, mas vamos procurar para tratar, para ter uma vida mais saudável, para ter uma vida mais equilibrada e, consequentemente, ter um período maior de vida também. Porque muitas vezes, se a pessoa teve um diagnóstico de alguma coisa, não se cuidar, ou que ela, daqui a alguns anos, ela não estará mais presente junto com seus familiares e seus amigos e conhecidos. É que, ocasionalmente, ela vai poder sofrer mais ao longo da sua vida e, consequentemente, ao determinado período de tempo, talvez ela não esteja mais presente. Então, quando a pessoa tem um diagnóstico, faz um tratamento mais adequado, cria condições do seu corpo se manter mais saudável, isso vai prolongar a sua vida, né, e evitar dela ter mais complicações, ter que passar por internações, uso excessivo de medicações e uma série de outros fatores. Por isso que essa questão dos check-ups que a gente tem ali, eles são extremamente importantes, porque eles vão nos dar um quadro geral da nossa saúde e a partir dali, então, a gente sair com uma informação de um médico, um diagnóstico preciso e a partir de então, ter uma vida muito mais plena. Então, sempre que possível, consulte o seu médico, realize exames regulares, né? Conforme a idade vai passando, as pessoas têm que fazer esses diagnósticos e esses check-ups mais próximos, né? Mas mesmo assim, sentiu alguma coisa diferente, percebeu alguma alteração no seu corpo, procure o médico e realize os exames para diagnosticar o que pode ser e a partir daí então ter uma vida bem informada e consequentemente mais segura. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.